Boa tarde, irmãos. Boa tarde, irmãos da Terceira Igreja Presbiteriana de Barretos. Boa tarde, irmãos da Igreja Presbiteriana de Colina. Demais irmãos que nos assistem. Gostaria de saudá-los com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E gostaria de dar continuidade àquele conjunto de mensagens sobre os solas da Reforma Protestante. Lembrando que sola, em latim, significa somente. Quais são os solas? Somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a Deus a glória. Né? Esses solas, eles foram desenvolvidos no século XX para resumir os pontos importantes da Reforma Protestante do século XVI. Hoje nós vamos falar especificamente do somente a graça de Deus, ok? Quando nós pensamos em graça, irmãos, nós pensamos na maravilhosa graça. Talvez esse seja um dos hinos mais traduzidos e mais ouvidos no mundo todo. O chamado Amazing Grace foi composto por John Newton. A letra foi escrita em 1772 e ele foi incluído no Inário em 1779. John Newton, ele perdeu a mãe com 6 anos, o pai era um capitão da Marinha e ele logo adentrou a Real Marinha Britânica, mas logo depois ele se envolveu no tráfico de escravos. Certo dia, no meio de uma tempestade, ele percebeu que só conseguiu sobreviver por causa da graça de Deus. Então ele escreve essas palavras: admirável graça, quão suave o som, que salvou um miserável como eu. Uma vez estava perdido, mas agora fui achado. Eu era cego e agora eu vejo. Foi a graça que me ensinou a temer. A graça me aliviou os medos. Quão precioso foi aparecer a graça na primeira hora em que eu acreditei. Através de perigos, labutas e armadilhas, eu cheguei aqui. Essa graça me trouxe a salvo até agora. E essa graça me conduzirá para casa. O Senhor me prometeu coisas boas. A sua palavra me assegura esperança. O Senhor será o meu abrigo e a minha porção enquanto essa vida durar. Sim, quando a carne e o coração falhar e a vida mortal cessar, eu possuirei dentro do véu a vida de alegria e paz. A terra logo se dissolverá como a neve. O sol também negará o seu brilho. Mas Deus, quem me chamou aqui embaixo, ele será para sempre. Irmãos, essa é a maravilhosa graça. E essa graça que iluminou a produção deste hino tão magnífico é a mesma graça que está sobre as nossas vidas. Eu gostaria de ler com você Efésios capítulo 2, versículo 4 em diante. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele
nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, esta é a maravilhosa graça. A graça que também nos trouxe seguros até aqui. A mesma graça que nos levará seguros para o nosso lar. Essa graça de Deus, ela tem uma origem. A origem da graça, ela não vem nem dos homens, nem dos títulos, também não vem das coisas que você possa fazer. A graça é um dom. A graça e a fé são dons de Deus, presentes que Deus nos dá. E por que Ele nos dá, meus irmãos? Porque Ele nos amou e Ele é rico em misericórdia. Se você olhar os versículos anteriores, você verá que Paulo e os Efésios, e todos nós, somos pecadores. Paulo vai dizer que os Efésios, aqui no capítulo 2, eles andavam outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Paulo vai dizer que não só os Efésios, mas todos nós, inclusive ele, antes de crer, antes de ser atingido pela graça, andávamos por caminhos que não glorificavam a Deus. Meus irmãos, então Deus nos presenteou com a graça porque Ele nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, o Senhor, ao nos dar a sua graça, Ele mostra a riqueza da sua misericórdia. O Senhor é misericordioso. Por isso, podemos vir ao Senhor, podemos nos dobrar diante do Senhor e colocar diante dele as nossas petições, porque Ele é misericordioso. Jeremias diz que as misericórdias do Senhor se renovaram essa manhã, e essa é a causa de não sermos consumidos. Essa graça tem um efeito em nossa vida. Ela nos dá primeiramente vida. Por quê? Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E como nós temos vida? Nós temos vida por meio de Jesus Cristo. Assim como Jesus ressuscitou dos mortos, nós também fomos ressuscitados com Ele. Nosso velho homem foi pregado na cruz de Cristo, para que juntamente com Cristo nós tenhamos esta vida completamente nova. Meus irmãos, esta vida, ela se mistura com a nossa salvação. Não somos nós que nos salvamos. Nós fomos salvos. Nós somos pacientes dessa ação miraculosa do Senhor, que pela graça dele nos salvou. Meus irmãos, essa graça nos conduz às boas obras, porque nós temos uma vida nova, nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Essas boas obras que o Senhor está de antemão preparando para que andemos nelas. Meus irmãos, a vida do crente, a vida na graça, ela tem que mostrar diferença ao mundo. O Senhor todos os dias irá colocar pessoas, situações nas quais você será útil. Você muitas vezes ajudará as pessoas com a palavra de consolo. Você muitas vezes ajudará as pessoas com a sua esmola. Você muitas vezes ajudará as pessoas com as suas orações. E saiba
que cada um desses momentos e cada uma dessas pessoas que o Senhor colocou na sua vida contribui para que você seja sal da terra e luz do mundo, para que a sua justiça se sobressaia à justiça daqueles que vivem a religião apenas nas aparências. Meus irmãos, a graça tem um motivo. O motivo é que ela é um testemunho eterno de Deus, para mostrar pelos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Meus irmãos, a expressão mais bela da graça de Deus é o próprio Jesus Cristo. Ele se encarnou na manjedoura de Belém, se esvaziando de toda a glória que tinha junto do Pai e do Espírito Santo. Assumiu a figura de um escravo. Foi igual a nós em todas as coisas, exceto no pecado. E nos mostrou o caminho que leva ao Pai. Ele próprio é o caminho que leva ao Pai. Então, meus irmãos, vivamos pela graça. Assim como Paulo foi transformado por essa graça, assim como John Newton foi transformado por essa graça, todos nós um dia fomos transformados por essa graça. Essa graça nos trouxe até aqui, e o dia em que o nosso coração falhar, essa graça nos levará para casa, para esta vida de alegria e paz, onde não haverá mais lágrimas, onde não haverá mais tristeza nem dor, onde andaremos com o Senhor Jesus Cristo nas ruas de ouro, porque o Senhor será tudo em nós. Eu queria orar pela sua vida. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por cada pessoa que está tendo acesso a este vídeo. Senhor, permita que vivamos exclusivamente para a sua graça. Senhor, nos dá que não sejamos encantados pelas maravilhas deste mundo, porque toda a beleza deste mundo se esvai. Só o Senhor é para sempre. Senhor, então nos dá vivermos pela graça, mesmo nos dias mais obscuros, que saibamos que o Senhor, na sua graça, nos assiste e nos conduzirá seguros até a casa, que é o novo céu e nova terra que o Senhor preparou para nós. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos.